No Salmo 121, o salmista diz assim: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aliás, ele chega a dizer no plural: elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro. E ele mesmo vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu, aquele que fez a terra. Conhecendo e experimentando esse Deus, ele vai dizer: esse Deus não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, igreja. Ai, diga cheia de profecia, minha irmã, cheio de profecia, meu irmão, diga para quem está do teu lado: o Senhor é quem te guarda. Aleluia. Digno, santo. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O céu não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, meu irmão. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída, desde agora e para todo sempre. Você crê nisso, querido? Então diga: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, diga: a Ele a glória. O que te guarda? A Ele a glória. Ao que te protege? A Ele a glória. Entrada e saída guardada. Te louvamos, Senhor, por esta noite, sabedores de que tudo está no teu controle. Que os nossos olhos sejam postos verdadeiramente em ti. Fale conosco, Espírito Santo, assim como o Senhor me disse nesta tarde. Palavras que avivam, palavras que fortalecem, palavras que traz de volta o perdido, palavras que fazem com que o cansaço se anime de novo, porque esse cansaço não vai te abater, meu querido. Em nome de Jesus eu profetizo uma noite de uma experiência sobrenatural com o teu Senhor. Guarda esta palavra, porque vem de Deus. Fale conosco, Espírito Santo. Bem-vindo, bem-vindo e bem-vindo. Você pode se assentar. O Salmo 121, meus irmãos, ele também é chamado do Salmo da confiança. O Salmo de quê? Digo, Salmo 121. É o Salmo da confiança. Mas é interessante, querido, que quando o salmista ele vai adorar ao Senhor com essas palavras, você percebe, querido, que é um homem que viveu uma experiência com Deus. Você vai perceber nas palavras dele, de alguma forma ele viveu algo que o fez crer. Ele ensinou o seu próprio coração a depender de alguém que não falha. Eu vou dizer novamente até que você creia. Ele aprendeu, querido, a confiar em alguém que não falha. Diga para o teu irmão: teu Deus não falha.
Mas a confiança, o resultado da confiança, vai depender, querido, exclusivamente, não de ter confiança, porque às vezes você é alguém até confiante. A confiança, para nós que somos movidos pelo Espírito de Deus, está muito mais ligado à fé. Fé e confiança são quase palavras sinônimas. Aquele que tem confiança tem fé, aquele que tem fé tem confiança. Elas andam juntas. É impossível você dizer eu tenho fé, mas eu não tenho confiança. Não, eu tenho fé e eu tenho confiança. Amém, querido? A palavra confiança é uma palavra mais conhecida humanamente falando. É uma palavra que os homens naturais também usam. Eles chegam a usar fé, pastor, é verdade, mas no meio deles, a palavra confiança é muito mais dita. Confie nisto, confie naquilo. Para nós, querido, a confiança ela existe, mas ela não é apartada da fé. A nossa confiança caminha junto com a nossa fé. A minha fé caminha junto com a confiança. Amém, querido? Fé e confiança vão caminhar juntos. Diga para a pessoa que está do teu lado, ela vai gravar isso. Fé e confiança vão andar juntos. Pastor, mas todo homem que tem fé e confiança, ele consegue atingir o objetivo, o sonho, ele consegue realizar aquilo que ele tanto planejou, talvez a vida inteira. Será que basta um homem cheio de confiança? Será que basta uma mulher cheia de fé? Eu vim aqui para te dizer, querido, que vai depender muito em quem você deposita a tua confiança. Ou em que você depositou a tua confiança. Eu vou usar o termo confiança essa noite, porque foi esse termo, essa palavra, que o Espírito Santo me chamou, em voz audível nessa tarde. Foi agora há pouco. Não tem muito tempo, porque era 6 horas da tarde, eu estava pisando lá na terra, lá no terreno, eu estava lá com o moço, vendo algumas coisas que precisavam ser vistas para o dia de amanhã. Então a gente foi lá ficando, quando eu olhei, eu falei, 6 horas? E o Senhor me disse essa palavra. E o Senhor foi generoso, Ele falou de confiança. Confiança que tem a ver com a construção, porque quanto mais você constrói, você vai fechando os muros daquele terreno, maior ele vai ficando. Quando você olha uma terra toda aberta, ela tem uma dimensão, mas quando você vai fechando, ela vai ganhando forma, ela vai ficando maior. E eu penso que é essa palavra que o Senhor queria que eu ouvisse. Mas esse ouvir dentro daquilo que Ele queria falar comigo em áreas específicas da minha vida, eu penso que tem tudo a ver com você. Confiança é uma palavra que todos nós devemos ter. Vai andar junto com a fé. Mas hoje, querido, me permita usar a palavra confiança. A confiança que vai trazer um resultado maravilhoso na sua vida. Mas vai depender em quem ou em que você depositou a tua confiança. O salmista vai dizer algo muito, muito, muito interessante. O Salmo 121, ele fala de uma confiança, mas quando ele vai iniciar esse salmo de adoração a Deus, porque todo salmo é um poema, é um cântico espiritual, ainda que nós não tenhamos os acordes, mas nós temos a letra. Há alguns compositores, alguns homens e mulheres ungidos por Deus, que eles transformam o salmo em louvor de fato, eles colocam a melodia. Não dá para dizer que é a mesma melodia da época, mas esse Salmo 121, o salmista cheio de inspiração de Deus, cheio do mover de Deus, ele vai iniciando dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde vai vir o socorro? Quando ele diz isso, querido, os habitantes
os moradores, os homens e mulheres, aquela geração sabia bem o que era isso. O elevar os olhos para o monte é uma verdade, querido, que estava tão inserida dentro dos povos antigos, que daqui a pouco você vai ver que acompanhou as nossas gerações também. O elevar os olhos para o monte, num primeiro significado, se eu estiver olhando para os judeus, para a nação de Israel, eu vou dizer para você, querido, que a menção de olhar para o monte é olhar para Sião. Se eu olhar para o judeu, eu vou dizer para você, eles estão reconhecendo o que o salmista está dizendo, porque quando se diz olhando para o monte, eles logo pensam dentro deles. Há uma informação dentro deles. O monte é Sião, porque lá está o Senhor. Eles sabiam onde eles deveriam olhar, e eles criam nisso. Aliás, eles creem nisso até hoje, querido. Os judeus ortodoxos, o judeu tradicional, ele crê que o Senhor está lá, no Monte Sião. É por isso, querido, que eles não entregam Jerusalém por nada. Aliás, Jerusalém é dos judeus, conquistada por Davi. Jerusalém é dos judeus. Diga para o irmão que está do teu lado, aproveita esse momento e diz: Jerusalém é dos judeus. É do árabe? Não. É do muçulmano? Não é. Jerusalém é do judeu. Biblicamente falando, é do judeu, conquistada por Davi. Nada muda isso. Para o judeu, Jerusalém é Sião. Sião é um monte. Quando o salmista diz: da onde virá o teu socorro? O judeu vai responder: vem de Sião. Mas o mesmo judeu, talvez samaritano, os que são de Samaria, se você perguntar para ele, da onde vem o seu socorro? Ele também vai dizer um monte. Mas ele não vai olhar para Sião. Ele vai olhar para Gerezim. E ele vai dizer: de lá vem o meu socorro. Percebe, querido, que é uma mesma nação, embora eles fossem divididos. Os samaritanos criam de uma forma, o judeu cria de outra. E nesse entendimento humano de onde está Deus, o samaritano dizia: está lá no Monte Gerezim. E é para lá que, quando o salmista pergunta de onde vem o socorro, eles olham para lá. Interessante, querido. Os menores, as crianças, os adultos, as mulheres, os homens samaritanos, se você perguntar de onde vem o socorro, ele vai dizer: o socorro vem do Senhor. Mas o Senhor está onde? Lá em Gerezim. Se perguntar para o judeu vai dizer: vem do Senhor. Mas onde está o Senhor? Está lá no Sião. E se perguntasse para os povos pagãos, existiam povos que eram pagãos, aqueles que criam em divindades, aqueles que criam, querido, em outros deuses, eles também entendiam quando o salmista dizia: da onde vem o meu socorro, de onde virá? Ele vem dos montes. O povo pagão também ia dizer: vem mesmo, vem do monte. Sabe por quê, querido, eles criam assim também? Porque eles encravavam nos montes seus deuses. Todo outeiro era levantado nos montes. Eles abriam uma fenda no monte e eles cravavam lá dentro daquela gruta o Deus que eles criam. Olhe no passado, querido, e você vai ver, e você não vai ter dificuldade de encontrar deuses nos montes. E essas pessoas, querido, foram ensinadas que Deus está no monte. Mas para onde elas olhavam, para onde elas depositavam sua confiança, não era o Deus genuíno. Eu estive em Israel 2 vezes. E eu tive a oportunidade, querido, de ir até Cesareia de Filipe, a antiga Bânias, ou Pânias. É um lugar ao pé do Monte Hermon, o Monte Pai. É um monte. No pé desse monte há o Jordão, uma das 3 nascentes do Rio Jordão.
Ali tem uma placa ali escrita, uma profecia bíblica, uma palavra linda, que diz que no pé do irmão, o Senhor ordena a bênção. Mas não é, querido, que justamente ali no pé do irmão, aquela pedra gigantesca que está ali no pé dele, é justamente ali, querido, que os pagãos transformaram aquele lugar em um dos maiores centros de adoração a um Deus chamado Deus Pan, o cabeça de bode. E ele estava ali encravado dentro do Hermon, um monte. Se você me perguntar, um monte de Deus. E se você me falar no pé dele, o Senhor ordena a bênção, a água brota. Não dá um palmo de água, mas é muito grande a extensão, a largura, ou melhor dizendo. Então fica aquela água correndo, cristalina, nascendo debaixo da montanha. Um lugar maravilhoso, eu nunca vou me esquecer. Ao lado, quando nós chegamos, um cheiro adocicado. Eram muitas as figueiras, era tempo de figo. O Senhor me visitou naquele lugar. Quando eu olhei para cima, querido, eu vi uma gruta. E ali o guia disse, ali era a posição onde ficava o Deus Pan. Que muitos, na hora de buscar ajuda, de pedir socorro. Aliás, quem de nós nunca pediu socorro? Tinham confiança? Claro que tinham. Tinham fé, andavam, querido, dias e dias para chegar diante de um monte. Mas pedir a quem? Ao Deus Pan. Você sabe que essa gruta enfincada, querido, acompanhou as gerações dos nossos pais? Ou você nunca morou numa casa que na entrada tinha uma grutinha lá preparada para um Deus, logo na entrada da porta? E eu tinha que entrar na casa olhando para cima, como se fosse um monte, e ali existia um Deus. Se você olhar as casas mais antigas, ainda da nossa cidade, você vai encontrar, glória a Deus, muitas grutas vazias, aleluia. Mas como eles não podiam ter um monte, uma montanha, então essa idolatria estava dentro deles. Então eles disseram, vamos entrar na porta da nossa casa, vamos fazer uma gruta. Essa coisa de gruta, essa coisa de Deus encravado dentro de pedra, de água passando, mas você encontra os montões, você encontra nos sítios, nas fazendas, deuses encravados. E o salmista está perguntando, de onde virá o teu socorro? Pastor, eu não clamo mais a esses deuses. Mas quando você olha para o monte, vamos ser sinceros, o que você busca? O que você busca? A pergunta é muito mais profunda. Para esse socorro que você está pedindo, o que você está buscando? Uma posição financeira melhor? Será que é isso que você olha para o monte e me vê um agente bancário? Uma posição profissional? Alguém que pode resolver sua área sentimental? Querido, às vezes nós continuamos olhando para os montes, mas a nossa motivação está errada. Eu olho para o monte e eu não vejo o Senhor. Eu vejo uma solução. Eu vejo um Deus que pode resolver, um Deus que pode guardar. Ele pode fazer tudo isso, mas eu não vejo Ele. Porque quando eu vejo Ele, eu esqueço de mim. Talvez eu volte lá na pregação da Marta, da Maria. Uma coisa te basta. Uma coisa só te basta. Na frente desse monte, de onde virá o socorro? O salmista, querido, ele vai descrever esse Deus. Talvez diante de muitos deuses que havia, porque ele fala de vários montes. Ele não diz que é Sião, ele não diz que é Gerezim, ele não diz que é o Hermon, ele não diz que é o Sinai, ele não diz, querido, a respeito de um monte apenas. Ele diz, nos montes, você eleva os olhos para os montes, e de onde virá o socorro? O problema não é o monte, mas é o Deus que você vê.
Quando você olha, querido, para essa situação, ai, pastor, eu estou pedindo socorro. Eu vim aqui para te perguntar, para quem que você vai pedir socorro? Querido, tem que conhecer para confiar. Até humanamente falando, não dá para confiar em alguém que você não conhece. Não é assim? Mas como é que eu vou confiar? Conheci agora a cor dos olhos, a maneira que penteia o cabelo, aí como se veste, como se anda. Não, isso é tolice. Se confia andando junto. Quando é que a igreja vai confiar de fato em Deus? Andando junto com Ele. Essa semana eu falei para um irmãozinho querido, ó, nossos problemas são a mesma coisa, só que talvez o volume seja diferente, talvez o tamanho da coisa é diferente, mas a dependência é a mesma. Talvez aquilo que te tira seu sono não tenha tirado o meu. Não tem, querido. Porque se você me perguntar, pastor Ricardo, quanto tempo faz que você não tem um sono assim renovador? Faz aí umas 10 horas. Porque na noite passada eu tive, e na passada eu também tive, e na outra eu também tive. Ai, querido, eu deito e durmo. Eu deito e durmo. Eu vou dizer para você, eu deito e durmo. Mas não tem uma hora que fica desassossegado. Eu olho para o monte e aí eu vejo ele. Eu não vejo Banias. Eu não vejo Deus Pan. Eu não vejo Aparecida. Eu não vejo Maria, eu não vejo Antônio. Eu vejo o Deus vivo de Israel. Interessante, querido, que aquele lugar, depois eu fui saber qual era aquele lugar que eu fui tão visitado. A história eu não sabia, a rocha que eu pisava eu não sabia. Eu olhava para aquela gruta, querido, enfincada dentro do monte, e tudo aquilo ia falando. Em algum momento, querido, havia muitos e muitos homens e mulheres esperando o Deus cabeça de bode vir ao socorro deles. Ele ficava na entrada de uma gruta maior, dentro era tipo de uma caverna negra, não tinha luz. Então eles diziam nas crenças deles que o cabeça de bode era quem iria livrar da escuridão e das trevas. Ele ficava bem ali. Os sacrifícios eram feitos lá dentro. Muitos animais eram mortos. Até sacrifício humano se fazia ao Deus Pan. Era o maior centro pagão da antiguidade, naquele lugar. Os anos vão se passar. Jesus vai nascer do ventre de uma mulher. Ele vai crescer. Ele vai começar o seu ministério. E ele vai chamar o Pedro. Pedro, vamos dar uma volta. E ele vai levar o Pedro onde? Naquela pedra. Diante do Deus Pan. E ele vai dizer algo maravilhoso ali. Que tem a ver comigo. Que tem a ver com você. Você está no cenário? Mateus 16. Mateus 16. Você encontrou o Evangelho de Mateus? No capítulo 16, não saia por nada do teu lugar agora. E nem na hora da oração.
16:13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Há quem diga que na porta de entrada de Cesareia havia uma cabeça de bode, marcando o território, dizendo: aqui é o território do Deus Pan. Interrogou os seus discípulos naquele lugar. E Jesus vai perguntar, diante de todos aqueles deuses pagãos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns estão dizendo que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse Jesus: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Eu penso que aqui entra cada um de nós. Os homens comuns, eles podem dizer as loucuras que eles pensam, mas vocês precisam saber quem eu sou. Até porque o socorro não vem se não crer, se não acreditar, se não confiar no Deus que é Deus de toda a terra. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Que pedra que eles estavam, querido? Lá em Cesareia de Filipe. A pedra no pé do irmão, onde o Bânias estava na frente, e havia outros vários deuses ali. Jesus vai pisar naquele lugar, e ele vai fazer uma analogia maravilhosa. Ah, Pedro, não foi carne que te revelou, mas o Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Era aquela pedra do Bânias? Não, querido, era a pedra chamada Cristo. Mas adiante de entender que a pedra principal era o Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que porta é essa? A porta da gruta do Pan. A porta das trevas. A porta das trevas. A porta da morte. Não vai resistir. Querido, eu estou quase te dizendo que quando Jesus disse isso, ele olhou até para o Bânias lá em cima. Ou para o Pan. Não vai resistir. E não resistiu na minha vida, não resistiu na tua. Você está liberto da idolatria, você está liberto da tradição, você está liberto dos deuses, querido, dos pagãos. Você está liberto, meu irmão. E eu vim para anunciar: as portas do inferno não vai resistir também. Diga para o teu irmão: as portas do inferno não vão resistir o Espírito que habita em vós. Oh, maravilhoso. E ele vai continuar: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei, é para você, igreja, que eu estou entregando, o reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar, ô Pan, demônio, tudo aquilo que se levantar contra vocês, eu desligarei na terra, também será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse até então que ele era o Cristo. Amém, meu querido? Pastor, nós vamos passar por um momento que nós vamos pedir socorro? Sim. Ah, isso não é falta de fé? Não, querido. Às vezes pedir socorro é uma qualidade. Dizer: está doendo, estou precisando. Não há nada de errado, querido, em pedir, em dizer o que se passa genuinamente na sua vida. Pastor, tem uma coisa acontecendo. Eu não estou dizendo, querido, para você se fazer de tão forte que não abre o peito, que não fala o que tem dentro. Mas você precisa saber quem pode te ajudar.
De onde virá o socorro? Olha como o Salmo fica diferente, o Salmo 121, quando os nossos olhos se abrem, querido. Lendo novamente o Salmo 121, eu vou ler todo ele novamente, e ele vai dizer: elevo os meus olhos para os montes. Quais deles? Não importa o monte. Talvez eu estou no pé de Sião e eu vou clamar, no pé do Gerizim eu vou clamar. Eu não sei qual que é o momento que eu vou pedir socorro, mas de uma coisa eu tenho certeza. Verso 2: o meu socorro vem do Senhor. Quem é esse Senhor? Porque eles diziam que o Deus Pan era Senhor também. Se você perguntar para o ímpio lá fora, ele vai dizer, querido, que aquilo que eles andam no peito é Senhor, que aquilo que eles penduram no carro é Senhor, que aquilo, querido, que lá no passado se colava como um imã de geladeira na frente dos carros é Senhor, que aquilo que se põe na porta é Senhor, que aquilo que se levanta nos montes ainda hoje é Senhor, que aquilo, querido, que se amarra no pé, na mão é Senhor. Se você perguntar para muitas pessoas, elas vão dizer que muita coisa é Senhor. Mas o salmista diz quem é o Senhor dele. O meu Senhor fez o céu e fez a terra. Esse só há um. Só há um Deus que fez o céu e que fez a terra. E é o meu Deus, e é o teu Deus, Filadélfia. E Ele está aqui essa noite. O meu Senhor é aquele que fez o céu e a terra. Quanto de certeza você tem, pastor? Toda. Mas, querido, não tem isso aqui de desconfiança. O Deus que me guarda é o Deus que guarda a terra. O Deus que me fez é o Deus que fez tudo. O Deus que vem com provisão é o Deus que criou o ouro e a prata. O Deus que me ensina é o Deus que a sabedoria pediu conselho para Ele. Não há nada, absolutamente nada que esse Deus não possa fazer. Mas quando os meus olhos são elevados para o monte, eu preciso com um olhar dizer quem Ele é. Eu não sei, querido, se às vezes até olhar para o monte, procurando Ele, você olha com um olhar de desânimo. Se num culto nós dizemos Ele tudo pode, o olhar tem que falar isso também. Vou dizer de novo. Se no meio dos louvores nós falamos que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele tudo pode, que não há quem vença, no olhar de socorro eu também preciso falar isso para Ele, sem sair uma só palavra. Ele é Deus de quê? Deus de tudo. Ele é Senhor de quê? Senhor de tudo. Não há o que Ele não possa fazer. Olha como o salmista, querido, sabe descrever bem. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não vai deixar eu vacilar. Ou melhor, meu pé não vai vacilar. Eu conheço que esse Deus, Ele não vai deixar. Aleluia. Amém por isso, querido. Por que Ele não vai deixar? Porque Ele me guarda o tempo todo. Ele nem pisca. Ele mantém os meus pés firmes. O seu também, querido. Amém, querido. Olha o que Ele vai dizer mais. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, igreja. O Senhor é a tua sombra. Ele está sempre junto, o salmista está dizendo. Ele está à tua direita. Porque a direita, porque Ele é Pai. O Senhor, o sol não te molestará de dia. Ele guarda de dia, é uma menção. E nem de noite a lua vai te afligir, porque o Senhor também te guarda de noite. O Senhor te guardará de todo mal, igreja. Ele guardará a tua alma. Quem é que vai fazer isso? O Deus que criou o céu e a terra. E o verso 8 ele termina: o Senhor guardará a tua entrada. Ai, diz amém. O Senhor guardará a tua saída, diz amém. Desde agora e para todo sempre.
Aleluia. Quem é que vai fazer isso? O teu Deus. O teu Deus. Não é o teu, pastor, é o meu, mas no meu socorro, Ele me ouve. No teu socorro, é você que tem que conhecer quem Ele é. Um Deus que faz mais ou menos, Ele não se revela. Vou dizer novamente, um Deus que faz mais ou menos, Ele não se revela. Ele não é mais ou menos. Ele é Deus. Um Deus imperfeito não vai se revelar. Esse era lá o Deus plano, totalmente imperfeito. Aliás, perfeição não havia nele. A confiança, querido, vou voltar lá no início para terminar essa celebração. A confiança e a fé andam juntos. Mas a confiança vai alcançar a vitória se ela for colocada em alguém. E esse alguém quer se revelar a você. Eu tenho encontrado, querido, homens e mulheres de Deus abatidos. O que você falou? Mas num olhar eu já vejo. Homens e mulheres de Deus abatidos. E quando eles olham para os montes, olham abatidos. Aliás, querido, o homem abatido é um esforço levantar o olhar. Eu já disse para você, ontem mesmo eu li em Provérbios, que os nossos olhos devem olhar para frente. E quando nós estamos abatidos, nós olhamos para baixo. Homens e mulheres que devem olhar para frente ou para o alto. Dentro do seu cérebro, a informação, querido, que os teus olhos passam, quando você olha para baixo, você informa lá dentro da tua alma que você está abatido. Quando você olha para frente ou para o alto, informa lá dentro que você está confiante. E quando o teu olhar olha para cima e encontra um Deus maravilhoso como esse, pronto. É o que você precisa. É o remédio que você precisa. Amém, querido? Olhar para o alto e saber que Deus é Deus. Em nome de Jesus. Que você possa dizer essa palavra, mas cheio do Espírito Santo para essa pessoa que está do teu lado. Olhe para o alto e entenda quem é Jesus. Você sabe que lá no Bânias, querido, ou na Cesareia de Filipe, Jesus levou o Pedro e perguntou para ele: o que os homens estão dizendo que... Ou melhor, o que os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E os homens disseram muitas coisas. E não era Jesus. Entre os discípulos, só um, querido, que estava com os olhos abertos para dizer quem Jesus era. E foi ali que Jesus disse: a partir da tua visão, porque essa coisa aí não foi o homem que te revelou, a partir dessa coisa certa, eu começo a igreja. Eu começo um projeto maravilhoso a partir de uma visão certa, de um coração que entende quem eu sou. Eu só preciso de uma visão certa. Porque lá na frente você vai precisar saber quem eu sou para enfrentar. Porque se você tiver dúvida de quem eu sou, você vai desistir. Então entenda quem eu sou. Moisés, entenda quem eu sou. Josué, entenda quem eu sou. Ricardo, entenda quem eu sou. Daiane, entenda quem ele é. Como que é seu nome? Entenda quem ele é. Porque lá na frente você vai precisar. Precisar o quê, pastor? Saber quem ele é. Que o combate levanta, né, querido? As ondas pensam que vão encobrir. Aí você se lembra lá dentro do teu íntimo: ele é maior que as ondas. Ele é maior que o Golias.
Ele é maior que a doença. Ele é maior que a crise financeira. Aliás, querido, não é a primeira crise que o Brasil está passando. E você chegou até aqui. Vai passar? Vai passar? Ah, eu creio, pastor. Crê em quem? Confia em quem? Você sabe, querido, que o ímpio diz às vezes a mesma palavra que o crente. Só que quando você pergunta para o ímpio em quem você crê, ele vai dizer tudo que está no monte, inclusive em Jesus. Não é? Claro que é, eu conheço uma porção deles. Você perguntar para o samaritano, ele vai dizer, ah, eu creio em Deus. E aonde que ele está? Está lá em Gerezim. Em outro lugar, você não encontra ele. O samaritano vai dizer isso. Se você perguntar para o judeu, ele vai dizer, ah, ele está lá em Sião. Olha, junta dinheiro, prepara teu bolso, porque você vai ter que viajar e ir lá em Jerusalém para encontrar ele. Se Deus é justo, querido, o mais miserável de todos os homens pode encontrar ele. O pagão, ele vai dizer, mas eu não durmo sem essa coisa que está acesa. Além de colocar na cabeceira da cama, tem que ter luz. Não é, querido? É. Porque que antigamente a idolatria tinha uma luz que dizia que o santo não podia ficar no escuro. Se nem da própria escuridão deles eles dão conta. Você pode sair daqui, querido, ai pastor, mas eu creio em outras coisas. Ai, você pode sair daqui me odiando, mas eu vou precisar falar a verdade para você. Ai, você não percebeu, tem a pessoa ali que é, ai querido, se não houver mudança, vai ficar na mesma. Eu quero viver o novo, então muda. Porque se fazer da mesma forma, vai viver o que já viveu. Ninguém vive coisa nova se continuar fazendo coisa velha. Pode dizer para o teu irmão, ninguém vai viver o novo se continuar fazendo o velho. Pedro, venha cá. Essa coisa que você falou é um mistério. Foi o Pai que te revelou. As portas do inferno, a gruta do Pan, não vão resistir. Estou entregando para a minha igreja poder para ligar e poder para desligar. Poder para ligar e poder para desligar. Aquela palavra ecoa até hoje, querido, nas nossas vidas. Aliás, a igreja dele está aqui. Você é a igreja do Deus vivo. Então é para você que ele falou, querido. Diante de potestade, diante de toda idolatria, diante de toda gruta de Satanás, de todo caminho de morte, o Senhor está dizendo, você liga e desliga o que quiser, porque diante do Senhor você tem autoridade, diante dos demônios você tem autoridade.